Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Como foi a sua celebração ontem, a celebração na sua comunidade? A gente ter celebrado essa chamada de atenção que Deus nos faz, para que a gente tome cuidado com a maneira com a qual a gente trata os bens desse mundo, é importante, né? Que a gente não se deixar enganar. Mas agora, no próximo domingo, nós somos desafiados a dar um passo além. A liturgia, toda a celebração, mas a liturgia da palavra, com seus textos, vai nos advertir com relação a como é que nós tratamos os nossos irmãos. Como é que nós nos relacionamos com os mais vulneráveis, com os que mais sofrem. E aí nós vamos ter como central, assim, a imagem, uma mesa posta, uma mesa de banquete. E um pobre ali, nas beiras daquela mesa, tentando catar as migalhas que caem. Bom, a peça central, a gente sabe que é o Evangelho, e nesse Evangelho Jesus trará a parábola do rico, e pulão, gastador e tudo, né? E o pobre Lázaro. Mas vamos lá. A gente tem então essa imagem do banquete e da fome. Isso mexe conosco. Se nós vimos que a questão do dinheiro, a maneira como as pessoas, nós nos relacionamos com os bens desse mundo, com a riqueza, já é algo sério, bom, se a gente se deixa levar pelos bens desse mundo, como se as riquezas fosse realmente a coisa mais importante, então significa que tudo mais passa a ser considerado como de segundo valor ou terceiro, ou quase que nem conta. E é isso, é nesse sentido que nós somos desafiados a pensar como é que são tratados os nossos irmãos e irmãs. Nós vamos continuar, aí a liturgia da palavra tem isso, né? Nós vamos continuar com a leitura de Amós. Amós era um profeta interessante, que ele era ali da roça, ele morava tomando conta do rebanho, cultivava sicômoros, e, bom, ele não era um profeta profissional, ele não era do meio, mas ele questiona a indiferença das elites. Meu Deus, como nós precisamos que vozes de Amós se levantem para gritar, para jogar na nossa cara a nossa indiferença. A indiferença da nossa sociedade, de um modo geral, mas de um modo especial, na semana passada falei sobre isso, mas sobretudo as classes dirigentes. Me refiro sim ao pessoal da política, pessoal da economia e o pessoal da religião. Não basta falar conhecereis a verdade, gente. Não basta a gente rezar 1000 Ave Maria, celebrar. Não basta. Quando é que nós vamos entender que fé e vida devem estar sempre juntas? Ao menos para a nossa consciência, para a gente mostrar para a gente mesmo que falta caminhar muito, porque senão a gente vai ficar deitado tranquilamente, como denuncia Amós. Cuidado. Quer dizer, me engana que eu gosto, mas eu mesmo me enganar? Não, gente. A liturgia, ela existe para isso. Ela é a mesa da palavra e a mesa do pão. Então Deus nos alimenta com a sua palavra e com o pão da vida, o cálice da salvação. Mas a mesa da vida, para quem que ela está montada? Estou falando para pessoas maduras, né, gente? Gente que trabalha, paga as próprias contas, que, enfim, sabe as dificuldades desse mundo. E muitas vezes pessoas falam, não vem que não me fala esse negócio de política, não. Gente, fé e vida e religião e as questões políticas, econômicas, sociais, culturais, educacionais, tudo tem a ver. Ou será que Deus não tem nada a dizer? O fato é, e nós estamos terminando hoje o mês da Bíblia, um mês dedicado pastoralmente a pensarmos, a refletirmos, a rezarmos mais a partir da palavra de Deus. Nós somos levados a pensar. Aquele rico, quando viu que o pobre Lázaro estava no seio de Abraão, estava na felicidade eterna, falou assim: ô pai Abraão, deixa que os meus irmãos sejam advertidos, porque os meus irmãos lá estão na mesma que eu. A tendência é essa, né, gente? Quem vive confortavelmente vai criando toda uma cultura, toda uma geração, uma família que fica instalado confortavelmente, sem se dar conta do sofrimento do outro, ou fazendo que não vê, porque o pobre Lázaro estava ali às portas, estava ali perto da mesa.
estava catando migalhas na prática. Não, pai Abraão, deixa então que algum dos mortos ressuscite e volte lá para falar. Olha, eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, a lei e os profetas, que os ouçam. Eles têm a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo anunciada. A palavra de Deus está sendo proclamada. A palavra de Deus está denunciando aquilo que falta para que o projeto de Deus seja vivido, seja acolhido. Que o projeto de Deus ajude a fazer com que nós tenhamos novos céus e nova terra. Meu irmão e minha irmã, veja que a liturgia da palavra, ela mexe conosco. A celebração da missa, ela faz com que a gente leve para o altar de Deus, leve para a celebração, tudo aquilo que a gente viveu. Mas tudo aquilo que a gente vai viver depois do ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, a nossa missão começa. De certa forma, é até fácil viver a fé entre quatro paredes de uma igreja. Mas ser igreja, ser testemunha do Evangelho, olha como nós somos desafiados. Que não sejamos indiferentes, meu irmão e minha irmã. Não sejamos indiferentes. Que a fé e a vida estejam de mãos dadas. Que religião e prática da justiça, compromisso com os que mais sofrem, seja algo natural de se aceitar. Senão, daqui a pouco, o que vai acontecer conosco? Nós estamos falando assim, isso é esquerdismo, é esquerdopata, é comunista. Gente, se a gente levar a sério o que a palavra de Deus fala, a gente, não tem revolucionário nesse mundo maior do que aquele que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então fala, existe revolução maior? Se tiver, você me fala. Meu irmão e minha irmã, convertamo-nos de nossa indiferença. Paz e bem.